Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos agora para uma aulinha de Química do nosso conteúdo Nota 10. E já vamos abrir a nossa aula de Química com estequiometria, o terror dos alunos, correto? Onde a maioria dos alunos tem muito medo para trabalhar com estequiometria, acham difícil. Então assim, o exercício que eu trouxe aqui, no caso, diz o seguinte: objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação, com enxofre. Esses materiais recuperam o seu brilho característico quando envoltos no papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. Olhem só aqui, ele está dizendo para mim que a reação não balanceada que ocorre está aqui a minha reaçãozinha. Dados da massa molar dos elementos em grama mol na menos 1. Grama mol na menos 1 é a mesma coisa que grama por mol, tá, pessoal? Então, quando eles colocam grama vezes mol na menos 1 aqui, é a mesma coisa que grama por mol, tá? Então, não tem nada diferente. A prata 108 e o enxofre 32. Aqui está a nossa referência bibliográfica e diz o seguinte, utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de Ag2S. Dois pontos. Então, ali é o seguinte. Quando eu tenho, pessoal, estequiometria, tá? Quando eu vou trabalhar com cálculos estequiométricos e ele dá uma reação para mim, a primeira coisa, aqui está a reação não balanceada, certo? Mas sempre a primeira coisa que eu preciso conferir é se a reação está balanceada, para mim trabalhar com os coeficientes estequiométricos corretos. Então, vou reescrever a equação aqui embaixo novamente. Eu tenho Ag2S, eu só não vou colocar o estado de agregação, tá? Aqui sólido, sólido, sólido e sólido. Então, mais o alumínio, formando o nosso Al2S3, mais o Ag, que é a nossa prata. Então, assim, pessoal, observem o seguinte. Quando eu tenho a minha reação, quando eu tenho aqui a minha equação, e ela não está balanceada, a primeira coisa que eu faço é balancear por tentativas. A gente tem dois métodos, né? Balanceamento por tentativas e por oxirredução. Então, assim, na estequiometria, pessoal, 99% dos exercícios será pelo método de tentativas. Então, como o nome está falando, eu vou balancear por tentativas. O que acontece? Eu vou olhar quantos alumínios eu tenho aqui, átomos. Eu tenho 2, aqui eu só tenho 1, então eu coloco um 2 aqui na frente. Lembrando que o balanceamento, eu estou acertando somente os coeficientes, tá? Tem muita gente que aparece isso aqui, fez todo o balanceamento. Vamos botar aqui H2O. E lá no final do balanceamento, faltou colocar mais um hidrogênio, mais um oxigênio, tinha que ser 2 aqui. Aí ele vem e coloca um 2 pequenininho aqui, Pessoal, eu deixo de ter água e passo a ter o peróxido de hidrogênio. Eu já mexi na estrutura do meu composto. Não, o balanceamento é somente com os coeficientes que eu tenho aqui na frente, grandão, Aí vale para a molécula inteira, tá? Então, voltando aqui o nosso raciocínio, 2 alumínios, beleza. A prata, ela está sozinha aqui, estão vendo? Então, eu vou deixá-la para balancear por último. Por quê? Porque quando eu faço balanceamento por tentativas, sempre é bom seguir uma regrinha, tá? Que regrinha é essa? É a do macho. Macho, o que é isso? Não, olha só. Regrinha do macho, o que ela me diz? Ela me diz o seguinte, primeiro os metais, depois os não metais, tá? Então, o macho, o que é esse macho? Macho é metal, ametal, a carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Essa é a regrinha do macho. O último átomo que eu vou estar, elemento que eu vou estar balanceando é o oxigênio. Mas como eu falei para vocês, isso aqui é tentativas. Pode ser, eu tive que balancear o hidrogênio primeiro. Beleza. O que importa é ter a mesma quantidade de átomos do lado dos reagentes igual do lado dos produtos. Então aqui,
Alumínio está balanceado. O Ag é um metal, eu deveria balancear ele primeiro, só que eu vou balancear o enxofre, vocês estão vendo? O S aqui, ó. Porque aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Então o que eu faço? Eu não coloco um 3 pequenininho aqui, ó. Eu vou colocar um 3 grandão aqui na frente, vocês estão vendo? Ó. O que acontece? 3 vezes 1, 3, passo a ter 3 também. E agora sobrou o nosso Ag. 3 vezes 2, 6. Aqui eu só tenho 1, então eu coloco um 6 grandão aqui na frente. Pronto, pessoal. O nosso balanceamento já está feito. A partir desse momento, eu posso resolver tranquilamente a minha questão. No cálculo estequiométrico, pessoal, a segunda linha, eu costumo falar que eu tenho a primeira linha e eu tenho a segunda linha. A primeira linha eu tenho, tá? Porque é o seguinte, eu vou pensar no nosso carretão. O que é esse carretão, Jais? É o seguinte, que um mol de qualquer substância, ela possui 6,02 vezes 10 na 23 átomos, moléculas, elétrons, vocês lembram? E se for uma substância gasosa, ocupa um volume de 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão, beleza? Então, olhem só aqui, vamos ver o que o exercício quer. Depois de ter feito o balanceamento, diz o seguinte. Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica, ó, a prata metálica está aqui, ó. Então, é X gramas. Ele quer a massa. Que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de AgS. Ó, eu tenho 2,48 gramas. Então, a minha relação está aqui. Ó, vocês estão vendo? A relação estequiométrica é massa-massa. Então, eu vou pegar somente esses dois caras aqui. Eu posso fazer até separadamente. Vou deixar aqui na equação. O que vai acontecer? Ó, eu tenho que pensar o seguinte, eu estou relacionando massa. Então, quantos que vale, por exemplo, a massa de 1 mol de Ag2S? O Ag vale, olha ali, estão vendo? Ó, 108, certo? Como eu tenho dois átomos, eu tenho que fazer 2 vezes o 108 e esse cara é 32, ó. Então, 2 vezes o 108, que dá 216, com 32 eu vou ter um total de 248 gramas, vocês estão vendo? Isso é para 1 mol. Só que eu tenho quantos mols aqui, pessoal? Eu tenho 3, então eu tenho que fazer 3 vezes 248. Aqui o que acontece? 1 mol de prata, ele tem uma massa de 108 gramas, ó, vocês estão vendo? Só que é o seguinte, né? Aqui eu tenho quantos? Eu tenho 6, então eu tenho que fazer 6 vezes o 108. Pronto. Agora, ó, é a regrinha de 3, né? Vamos só arrumar aqui certinho para ficar mais bonitinho, né? O 3 vezes o 248, que vai dar 744 gramas, está para o 6 vezes o 108, eu tenho 648 gramas. Aqui eu tenho 2,48 para X gramas. Continuando o nosso cálculo, fazendo agora a multiplicação cruzada, eu tenho 744x igual 2,48 vezes o 648, eu tenho 1607,04. Só arrumar aqui para ficar mais bonitinho, né? Então, vírgula 0,4. X é igual a 1607,04 dividido por 744. Eu tenho x igual a 2,16 gramas, ou seja, a nossa alternativa D. Então, assim, galera, ó, sempre que eu tenho cálculo estequiométrico, eu estou trabalhando estequiometria, eu tenho que olhar a minha reação. Primeiro passo, ver se a minha reação está balanceada. A minha reação não está balanceada, eu vou balancear ela. O que é esse balanceamento? É o ajuste dos meus coeficientes estequiométricos. Terá uma aula só de balanceamento para vocês, tá, pessoal? Então, assim, ó, eu ajustei.
Quando eu ajustei, eu começo a trabalhar a estequiometria. Na segunda linha, quando eu falo segunda linha, é essa aqui, ó, né? Então eu chamo aqui de segunda linha, ó, segunda linha, é o que o exercício me traz, ó. São as informações do exercício. E a primeira linha eu sempre tenho, tá, pessoal? Ó, esse númerozinho que aparece aqui, essa massa molar, é lá na tabela periódica. Eu posso ir lá na tabela periódica e achar ela, tá? Mas a maioria dos exercícios já traz essa informação para vocês, tá? Então é isso aí, galera. Essa é a nossa aulinha de hoje. Não esqueçam de dar um likezinho, um joinha lá, né, para incentivar o nosso trabalho. E até uma próxima aula. Tchau, tchau.